Hoje eu queria falar para vocês de alguns hábitos de vida que definem grande parte da nossa saúde, quando a gente começa já pela manhã estabelecer uma pretensão de que o nosso dia seja bom, né? Trazer alguma meditação, trazer um alinhamento. Então, a saúde se constrói no cotidiano e basta começar. Você fala assim, não, tá, vou começar amanhã. Tá bom, então começa amanhã, mas o legal é de que a gente mantenha essa prática, até para a gente ver se isso funciona ou não para a gente. Não adianta que seja às vezes, né? É o que a gente faz todo dia, né? Reordenar nosso corpo, observar, fazer nossas práticas de exercício, e também as nossas práticas do início de despertar, porque muita gente, infelizmente, dorme com o celular do lado da cabeça, que a gente já sabe que não deveria, né? Colocar esse celular para despertar lá no, no, no banheiro, um pouco longe, né? Que não fique no quarto. É minha orientação, e a gente sabe que já não é adequado a gente ficar com, né? Até deixar meio que no modo avião, se vocês puderem, tirar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi durante a noite. E, e se puderem colocar uma música, por exemplo, eu tenho uma música que é um mantra para acordar. Então, na hora que começa a tocar o despertador, não é aquele negócio bem, 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 né? É um negócio que é da Angélica, um mantra maravilhoso. E eu acordo assim, vai devagarzinho, e aí a gente vai ativar nossa energia para despertar. Primeira coisa, eu começo assim, o que que eu sonhei? Eu já começo a esfregar as mãos, isso é uma prática do taoísmo. Então, as mãos, eu até gosto de fazer umas pequenas pressõezinhas também na ponta dos dedos das mãos, também seria até conveniente fazer dos pés também, porque é onde a gente tem o início e o fim dos meridianos. Todas essas linhas aqui que estão aparecendo aqui no Qigong são os meridianos da medicina chinesa, né? Que muitos de vocês já conhecem. Então, se a gente sabe que o começo e o fim dos meridianos estão nas pontas dos dedos, se a gente faz, além de esfregar as mãos, né, cultivando essa energia para a gente ir acordando gostoso, assim, já trazer uma intenção gostosa, tal, a gente fazer também essas pressõezinhas, tá? Para quem tem criança também, eu vou ver se eu faço uma aula específica para a parte de pediatria também, porque às vezes as mães, com essas mil tarefas que nós temos, a gente não consegue fazer massagem no corpo inteiro que a gente gostaria de estar fazendo para os nossos filhos. Quem que não gostaria também de receber uma massagem todo dia? Mas às vezes só de massagear as mãos e os pés, a gente está massageando o corpo todo. Então não dá, não precisa ficar com essa sensação de que estamos fazendo mal, né? Aí depois a gente leva esse calorzinho lá para os olhos, enquanto eu tô lá também lembrando os meus sonhos, né? Eu gosto de ficar lá, tchum, 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 porque às vezes, sem querer, eles já fogem, né, da nossa memória. Respirar o quê? Então, normalmente eu já gosto de, depois que eu fiz essas, fregar as mãos e colocar os olhos, as mãos nos olhos, eu gosto de já me sentar, né? Verifico um pouquinho ultimamente, como a Joata me ensinou, eu estou verificando também como é que tá meu quadril, se está alinhadinho, se não já faço aquela estruturada. Levanto devagarzinho de lado, sento na cama, dou aquela espreguiçada de um lado e do outro e tal, e abro a janela. O ideal, segundo, né, a prática do taoísmo, né, eles iam lá para o alto da montanha respirar o ar fresco. Então, se vocês têm a oportunidade de já ter isso, com inclusive a luz do sol, maravilhoso, né? Não tenham medo do sol, gente, por favor, o sol é ultra necessário. Depois, outro dia, a gente vai falar sobre isso também, né? E aí, respirar. E dentro desse dantian, que a gente vai começar lá na respiração abdominal. Sei que também é muito importante que a gente não fique com o bucho, né? Assim, todo flácido. Depois, se você quiser falar alguma coisa, Ju, seria bem legal. Mas porque a gente tá com a torácica muito sem respirar, né? A gente fica ou com o bucho todo solto, respirando só no abdominal, ou a gente respira só aqui, assim, curtinho,
nos ápices pulmonares, e a gente esquece que a gente tem uma amplitude do tórax também, né? Que as costelas, elas necessitam se liberar também, essa respiração torácica. Mas lá no começo, assim, enquanto eu estou me conectando, eu gosto de fazer um pouquinho da respiração do Qigong, que contempla essa conexão que se baixa o ventre e a gente vai fazer essa respiração lá no Dantian inferior. E olha só, trouxe um pouquinho de história para vocês verem como há muito tempo, lá desde o século II, já se sabe que tem alguma coisa aí de energia nesse, né? Falam dos três Nantian aqui no século XIX já, mas muito antes já estão descrevendo a questão da respiração e essa aplicação terapêutica, até na regulação sexual também. E a ideia aqui é que não é um conceito teórico, realmente é um cultivo, é um espaço energético muito potente, em que a energia é regulada, o corpo e a mente se integram e se desenvolvem processos de autocura. Um grande mestre meu, falando sobre a respiração do Qigong, me ensinou, eu vou até falar em mim aqui, porque às vezes o Qigong ele desaparece na gravação, é, de fazer algumas respirações são bem complexas do Qigong. Não sei quem já fez, por exemplo, às vezes faz uma contração anal, a gente sente energia subindo pela coluna. Quando ela já está mais ou menos na metade da coluna, aí a gente enche o pulmão de ar. Aí, quando está tudo cheio, a gente deixa a energia descer, só a energia, não é o ar sair. A gente deixa como se uma bolinha fosse lá para baixo, lá no baixo ventre. E aí a gente vai expirando e trazendo esse ventre em contração de volta até contrair o ânus. É um negócio meio complicado. Se vocês quiserem, até se vocês quiserem que eu passe para vocês um dia isso, a gente pode. Mas isso precisa pelo menos uma hora de aula para a gente poder conectar. É muito potente. Quanto a gente sente a alma indo para cima e para baixo. Quando eu falo alma, é porque a gente sente essa energia que está habitando aqui o coração, ela circular os espaços desses dantians, superior, que está aqui, médio e inferior abaixo do umbigo, tá? Então, mais ou menos esse esqueminha aqui que está no desenho. Então, o dantian superior está aqui atrás do espaço entre as sobrancelhas, no cérebro, tá? Também é o palácio da bola de fogo e traz muito essa questão do relacionado com a mente, a consciência e a percepção. O dantian médio está aqui no centro do peito, entre os seios, e está relacionado mais à energia emocional, né? Então, quando eu falo que a alma ela habita no coração, em medicina chinesa, a gente fala que a casa da alma é o coração, realmente é. Então, quando a gente tem a sensação, por exemplo, quando tem uma situação ou de perda de sangue importante, de uma cirurgia, uma situação de saúde importante, ou uma situação até emocional mais grave, a gente pode ter algumas pessoas que sentem sair do corpo, né? E essa sensação é diferente de quando a gente medita. É uma sensação bem desagradável. Sensação, então quer dizer que o corpo está enfraquecido, que não tem sangue suficiente para conter essa alma dentro do coração, que é a casinha, vamos dizer assim, da alma. Só que com a respiração do Qigong, por exemplo, e outras técnicas também de respiração, a gente pode deixar fluir essa energia também. Então, e o dantian inferior, como eu falei para vocês, que é mais ou menos uns 3 dedos abaixo do umbigo, é o Migmen, que a gente fala em medicina chinesa, a porta do destino. É onde está a energia vital, o nosso Jing, é onde está armazenadinho lá uma energia que a gente evita de gastar. Por isso que o excesso de atividade sexual, um excesso de atividade física, né? Por exemplo, exercícios extenuantes, ou uma situação emocional grave, importante, a gente vai lá nesse lugar e acaba pegando dessa energia. E por isso que algumas situações que a gente passa, às vezes, nossa, parece que envelheceu um monte a pessoa. Você olha e você fala, nossa, mas parece que envelheceu um montão. E foi quando foi lá nessa energia vital e acabamos gastando como se fosse um baúzinho, vamos dizer assim, né? Então, cultivar esse Migmen
também vai nos trazer mais vitalidade, vai nos trazer um processo de envelhecimento mais com mais estado de saúde, né? Eu estava empolgada, hein? As localizações, então, é conforme tem aí alguns enfoques, tem terapêutico, energético, não um sistema rígido, mas um guia de trabalho energético. Basta a gente sentir, né? A gente começar a trabalhar essa integração e poder sentir essa energia, trabalhar para equilibrar todo o sistema, né? Então, às vezes, por exemplo, quando a gente está meditando, ou mesmo nessa respiração da manhã, eu sinto bastante essa energia aqui do meu terceiro olho. Às vezes a gente está com a energia do coração também mais forte, ou às vezes até bloqueia um pouquinho. Então, essas percepções são importantes para a gente sentir. Ah, então, ativar o fluxo de energia. Então, por exemplo, Daniela, né, que você tinha me falado da obstrução de sangue. Então, quando a gente coloca técnicas de respiração, e de exercício adequados, tudo, a gente ajuda essa obstrução de energia que está bloqueando também o sangue. Então, a primeira coisa em medicina chinesa que bloqueia é a energia, e depois, ao ter obstrução de energia, bloqueia o sangue também, com vários sintomas, né? Não só, por exemplo, dificuldades circulatórias, tem várias outras coisas. Por exemplo, quando a pessoa tem uma dor bem localizada, é porque me mostra já que tem já obstrução de sangue também. Então, num processo de tratamento de um processo doloroso, eu preciso trabalhar sangue também. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem uma dor lombar difusa, que uma que tem uma dor específica, pontual lá. Quando é uma dor pontual, é obstrução de sangue também. Ai, mas eu já estou muito complexa já. É, Então, o princípio-chave dessa respiração inicial, quando eu abro a janela, eu conecto com esse dantian inferior, que é o nosso centro também de enraizar aqui no planeta. Então, tem duas formas, a respiração ativa e a respiração passiva. Tem dia que eu faço ativa, tem dia que eu faço. Mas a ativa seria: eu inspiro, colocando as mãos lá no baixo ventre, inspiro com os olhos fechados, os músculos bem relaxados, e na hora da expiração eu abro os olhos e começo a contrair ânus, abdômen até os lábios. E aqui dá uma sensação nossa de empoderamento, a gente ativa essa energia, tem mais controle corporal. E na respiração passiva, a gente leva na inspiração a atenção lá embaixo, né? Inspirando lá no dantian inferior. E na expiração, leva atenção para o nariz. E isso traz bastante calma. Quando eu inspiro com os olhos fechados, dá uma sensação de. Acho que a gente aumenta o nosso nível de consciência, mas vocês podem provar os dois. Então, como eu falei assim, a ativa, faz essa contração e tudo mais, mobiliza e estimula, e a passiva regula e acalma. Mas basicamente, gente, você não precisa ficar lembrando tudo isso, não. Lembrou, levantou, abriu a janela, vou respirar 3 vezes lá no dantian inferior, sentindo, até se você quer imaginar que você é uma árvore que está colocando as raízes lá para dentro do centro da terra. Depois disso, começa a minha automassagem. Tem vezes que eu tô meio apurada, que eu fiz uma soneca. Então eu já vou fazendo, indo para o banho, porque para mim é sagrado o banho da manhã e o banho da noite. Quando não tem ainda um outro durante o dia, mas assim, de manhã, porque me prepara para o dia e para, digamos, liberar das experiências dos sonhos, da noite, enfim. E à noite para me preparar para a noite, né? Para eu me preparar para ter um bom repouso. Então, as orelhas é o único local do corpo que eu tenho expressão do nervo vago. Para quem não conhece nervo vago, enfim, é um nervo bastante complexo que vai ajudar em situações assim para acalmar a mente, irritabilidade. Então, e as orelhas, vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem um microsistema para fazer a auriculoacupuntura, não é? Então, aqui
é o símbolo, as orelhas são rins, tá? E também tem o símbolo do corpo inteiro, o corpo inteiro está simbolizado na orelha. Então, gente, não sei, não precisa saber o que que é cada parte. Eu posso até dar um curso disso para vocês, porque eu adoro a questão da aurícula, acho que é bem potente, né? A gente saber, por exemplo, tô com uma dor lombar, eu sei que aqui, essa hastezinha aqui é coluna, né? E que aqui é um bebezinho de cabeça para baixo. Então, se eu tenho a cabeça aqui, eu vou saber que a coluna, né? Ela tá nessa haste aqui, então coluna cervical, torácica e lombar. Então, eu vou achar um lugar aqui, ai, tô com dor na torácica ou na lombar, vou mais lá para cima. E achei. Aí com a unha mesmo, não precisa necessariamente. E se vocês tiverem uma acupunturista para fazer aurículo, e vocês, ou vocês quiserem começar a saber mais essas coisas, é tão gostoso, né? Quando a gente vai lá e pesquisa e vai encontrando locais no nosso corpo. As batidinhas na lombar, então a gente pode fazer essas batidinhas no corpo todo, que eu vou falar daqui a pouquinho também, mas nesse momento eu dou aquela despertada, tipo, despertei o rim aqui, aí eu já levei o comando lá para trás, então faço umas batidinhas, tchum, 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 assim, eu uso um pouquinho como se fossem uns soquinhos, não precisa ser forte. Faço umas carícias 10 vezes no rosto, para ativar um pouquinho também os músculos da face, e depois eu vou, às vezes eu faço massagem, às vezes eu só penteio para trás e gostoso, tá começando esse dia, né? Faço umas massageadinhas aí, acho uns pontinhos na cabeça também, vocês podem achar aí, porque a cabeça também é um microsistema super poderoso. Mas isso é tema para a próxima masterclass. Porque a linha de implantação do cabelo também está representado o corpo todo, assim como o externo também. E não é difícil. E por isso que os meus pacientes, sei lá, por exemplo, tô com dor lombar, eu já falo, ó, esses dias faz massagem nesse ponto, já faz massagem nesse pontinho aqui que é a lombar, enfim. E a torção no corpo que eu gosto de conciliar com respirações fortes, assim, como se fosse aquela respiração ativa do yoga, respiração do sol. Então, eu vou soltando assim, porque as torções elas ajudam a desintoxicar o corpo também. E um livrinho, um caderninho que fica do lado da minha cama para eu ir anotar. E depois, até às vezes eu falo assim, deixa eu anotar o que que eu sonhei para não esquecer, anoto. E depois eu fico, sei lá, um minutinho lá, como se fosse esse Wu Wei, né, que eles falam assim, sem fazer nada. Às vezes é bem difícil, não é fácil, não. Parece que é fácil, mas. E desse minutinho, se passar para 2 minutinhos, se passar 5, quiser incluir uma reza ou abençoar teu dia, como vocês sentirem, mas é bem interessante como muda. E é aquilo que eu falei, não adianta a gente não. A gente pode ter a teoria, mas se a gente não entrar na nossa prática, a gente não vai saber, nossa, o que mudou? Ando meio angustiado, ou meio triste, ou preciso ter mais clareza no trabalho, né? Então, na hora que a gente coloca o hábito diário, aí faz toda a diferença. No livro, depois desse minutinho, ou 5 minutinhos, ou 11, como vocês quiserem, vocês podem escrever aqui o que que eu deixo fluir hoje. Eu tenho gostado de colocar isso, então deixo fluir a respiração, ou deixo fluir as relações, ou enfim, o que vier. E o que se tem algo que não saiu como eu previ, né, aquela coisa do controle bem intencionado, qual seria a minha reação, né? Então, como que eu vou reagir quando algo não for do jeito que eu quero? Então, basicamente, liberar o controle, né, gente? Aí, essa parte, eu acho que agora tem indo melhor, mas vocês vão me dizer, é fácil ou não? Às vezes a gente se olhar no espelho, a gente fala, nossa, eu não consigo nem me olhar, mas se olhar profundamente na alma, dentro lá da pupila. É, são experiências assim que vocês vão me contar depois, mas é muito interessante a gente finalizar essa rotininha com a gente se olhar no espelho. Mesmo que for depois que escovou o dente, ai, não me olhei no espelho, se olhando um pouquinho no espelho e deseje esse bom dia.